Quando a gente está na busca de encontrar o nosso próprio caminho, de viver a vida que a gente realmente quer viver, a gente se depara com muitos bloqueios. Mas eu queria trazer aqui para vocês hoje uma ideia que para mim foi a chave para eu entrar no meu próprio caminho. Geralmente a gente tenta fazer movimentos externos quando a gente percebe que o caminho que a gente entrou trouxe a gente para um lugar que a gente não queria. Então a gente pensa, será que eu devo mudar de profissão? Será que eu devo mudar de carreira? Será que eu devo mudar de relacionamento, de amigos, de cidade? E às vezes tentando fazer esses movimentos externos, a gente percebe que alguma coisa impede a gente. Quando a gente está muito inconsciente dos nossos processos, a gente acha até que essas coisas que nos impedem são coisas também externas, como alguma pessoa ou alguma outra circunstância, e a gente começa a tentar fazer mudanças do lado de fora da nossa vida, e é aí que a gente vai se deparando com os bloqueios, porque a gente percebe que algumas coisas a gente ou não consegue fazer por algum motivo, ou a gente percebe que mesmo fazendo alguma mudança externa, a gente continua se sentindo fora do nosso lugar. Eu sei que você aí nas suas tentativas já deve ter imaginado ou já deve ter ouvido de alguém que o que você precisa fazer na verdade é um movimento interno. E eu também ouvi isso muitas vezes e eu não sabia exatamente o que isso significava. Que movimentos internos são esses? Tem muita coisa envolvida nisso, é complexo, mas hoje eu quero trazer para vocês uma ideia que para mim foi muito chave no meu caminho, que é a ideia simples de que a gente precisa alinhar o nosso sentir com o nosso pensar, com o nosso fazer. O que significa isso? Eu me deparei com essa ideia há muito tempo. E aí eu pensei, faz muito sentido isso. Só que eu conseguia entender essa ideia, mas eu não conseguia compreender ela, porque eu nunca tinha tido a experiência consciente, pelo menos, de fazendo alguma coisa nesse estado de alinhamento entre o meu sentir, o meu pensar e o meu fazer. Depois de muito tempo tentando buscar o que era essa ideia, o que significa isso, como que eu faço isso, eu compreendi, porque eu consegui ter essa experiência e eu consegui observar que eu tive essa experiência. E agora eu queria trazer para vocês de um jeito bem prático, bem didático, como é que isso funciona. Então, exemplo, imagina que você precisa decidir se você vai assinar um contrato com uma pessoa. Pode ser um contrato de trabalho, se você vai contratar ela vai te contratar, um projeto que você vai criar uma sociedade, pode ser um aluguel, ou até mesmo aqueles contratos que às vezes eles não têm papel e caneta. Imagina que você está precisando tomar uma decisão sobre isso. Então você está prestes a fazer esse contrato, só que você percebe que você não está totalmente confortável com isso. Você começa a sentir algum incômodo, alguma coisa que você não sabe exatamente o que é. Porque para você saber o que você está sentindo, você precisa fazer essa ponte. Porque você precisa pensar sobre isso, você precisa dar um nome para isso. Só que para você conseguir conectar o que você está sentindo com o que você está pensando, você precisa, antes de tudo, ter validado isso aqui. Validado que você está sentindo alguma coisa e que você pode sentir isso. E aí que começa o desalinhamento. Porque na maior parte das vezes a gente invalida o que a gente está sentindo. E aí a gente cai direto aqui e começa a pensar coisas do tipo, eu não posso me sentir assim. Ninguém mais está sentindo isso, só eu, então eu devo estar errada. Se eu tô sentindo isso, eu vou ter que fazer algo a respeito, e aí eu vou criar um conflito. Então é melhor não, melhor sentir outra coisa. Se eu mostrar que eu sinto isso, essa pessoa não vai gostar mais de mim, e aí eu vou estragar tudo. Ou, se eu tô com medo, eu devo estar me auto-sabotando, então eu nem vou prestar atenção nesse sentimento. E aí você começa a ter todo tipo de pensamento ruim contra você mesmo. Só que você continua precisando agir. E aí quando vem a sua ação, ela acaba expressando isso aqui. Eu vou aceitar essa situação simplesmente como ela está aqui proposta, porque isso vai ser mais fácil do que lidar com tudo isso aqui que veio antes. E aí você vai lá e faz uma coisa e não veio de você. Você participa da criação daquilo, aceitando aquela situação para evitar conflito, se expor, para evitar conversas difíceis. E aí você se coloca numa cilada, porque pode até ser que por algum tempo isso daqui pareça que tá funcionando bem. Mas alguma hora essa conta aqui vai chegar. Outra coisa que pode acontecer nesse desalinhamento é você simplesmente fugir disso, fugir da situação. Você pensa, isso aqui não me traz coisas boas, me traz sentimentos ruins, pensamentos ruins contra mim mesma.
tchau, vou embora, não quero saber. E aí pode ser uma outra cilada, porque você talvez não esteja fazendo uma escolha consciente. Energeticamente, o que acontece com você é que você se fragmenta. Porque o seu sentir tá indo para um lado, o seu pensar tá indo para o outro e o seu fazer para outro. E isso gera bloqueios. Porque se você não sentiu, não validou o seu sentimento, não conectou isso aqui com o seu pensar, ele não conseguiu fluir, ele ficou preso aqui. E aqui no seu pensar você fica girando em círculos, você sempre vai pensar essas mesmas coisas sobre você, em cada situação que você tem que tomar uma decisão e você sente coisas difíceis, você vai acabar girando em círculos nesses pensamentos. E você sempre vai fazer uma coisa desconectada da sua verdade, porque você não criou um fluxo que vem da sua verdade, passa por uma escolha consciente de como lidar com aquilo e por uma ação totalmente conectada com a sua verdade. E aí você nunca vai fazer uma coisa que está alinhada com quem você é e você não vai entrar no seu próprio caminho. Você vai continuar se sentindo perdido. Agora, se essa pessoa fosse entrar num fluxo de alinhamento, como seria? Bom, ela começa do mesmo jeito, ela tá prestes a assinar um contrato e ela sente um incômodo. Só que ela para aqui e ela valida isso. E ela realmente sente o que é isso. Ela não vai correndo pra cá pra fugir do sentimento. Ela abre um espaço dentro dela para de fato sentir o que ela tá sentindo. E aí esse sentir que tá aqui, que é uma energia que tá aqui, quando ela flui, ela energiza o pensar. E aí a pessoa consegue pensar a partir daquilo que ela sentiu. E é um pensamento novo, porque ela nunca sentiu isso antes. É um pensamento refrescado, aberto, um pensamento que surpreende ela até. E é um pensamento que já começa mais alinhado, porque vem na cabeça da pessoa, tudo bem, você tá sentindo isso, não tem problema sentir isso, você pode sentir isso. Isso é medo. O pensamento ajuda o sentir, ele nomeia. E depois que ele nomeia, ele investiga. Por que eu senti isso? E aí ele ajuda essa pessoa a perceber que, na verdade, o que fez ela sentir medo não era a situação toda de assinar o contrato. Era um pedacinho daquilo, era uma cláusula do contrato que ela não gostou, que ela sentiu que aquilo deixava ela desprotegida em alguma coisa que era importante para ela. E aí ela pode decidir o que fazer a partir disso. Ela pode pensar, será que eu vou negociar essa cláusula do contrato? Será que eu vou sugerir uma outra coisa? Ou pode ser até que ela perceba que talvez não seja o momento de assinar esse contrato, que ela está num momento em que isso seria muito arriscado para ela e que ela não quer fazer isso naquele momento. É uma escolha consciente. E aí a pessoa vem para cá. E aí esse fazer está totalmente conectado com o que ela sentiu e com o pensamento que ela conseguiu ter, que foi de acordo com o que ela sentiu. Então o que ela vai fazer também é de acordo com o que ela sentiu, com a verdade mais profunda de quem ela é. Não importa se ela tá certa. O que importa é que ela tá agindo em alinhamento. Ela provavelmente vai ter uma conversa que ela pode imaginar que vai ser muito difícil. Ela provavelmente pode ter que dizer um não, ou ela vai ter que dizer um sim, só que pra mim as condições são essas. E isso é sempre difícil, porque a gente tem dificuldade de poder se afirmar, poder se colocar, poder se validar. Mas você percebe como isso aqui, seja lá o que for, seja lá o quão difícil for, vai começar para essa pessoa um caminho muito mais alinhado com quem ela é, porque ele está totalmente conectado com os passos anteriores, com a verdade dessa pessoa. Ele veio de um fluxo. E aí não importa o destino, gente. Se em cada passo do seu caminho você puder agir de acordo com quem você realmente é, em alinhamento, não importa onde você vai chegar, porque vai ser no lugar que você quer, que às vezes você nem sabe qual é. Você só precisa saber o que fazer em cada momento da sua vida. Você pode sonhar, imaginar futuros possíveis, maravilhosos, e isso também vai fazer parte daquilo que você vai sentir em momentos em que você tiver que tomar grandes decisões. Então não se preocupe com o destino, mas se ocupe em cada passo que você precisa dar no seu caminho. Isso aqui é criação, como você cria a sua realidade. Mas essa criação sempre começa aqui,
E aí você pode pegar essa criação nas mãos. Ou você pode criar de forma inconsciente coisas que na verdade você não pretendia, ou que estão incompletas, ou que não te agradam. Ótimo, mas qual que é a principal barreira que a gente encontra quando a gente está buscando isso aqui, esse alinhamento? Bom, a primeira é a falta de consciência disso. E a segunda, gente, é o sentir. Porque a gente não foi ensinado a sentir. Em nenhum lugar, nem na escola, pouco na nossa casa. A gente até foi ensinado a pensar, mas a gente foi ensinado a pensar de uma determinada forma e não alinhado com quem a gente realmente é. E não com um pensamento que é aberto, que é consciente, que é capaz de se distanciar e se aproximar das coisas, de discernir. Então a gente muitas vezes não consegue nem distinguir qual que é a diferença entre pensar e sentir. Fica confuso pra gente, porque quando a gente deixa de sentir o que realmente a gente estava precisando sentir naquela situação e a gente começa a pensar coisas ruins sobre nós mesmos, a gente acha que é isso que a gente está sentindo, que essas coisas ruins sobre nós mesmos que a gente está pensando é o que a gente está sentindo, sendo que na verdade o sentimento estava antes disso. Isso aqui você está usando para não acessar o sentimento. Então a gente às vezes nem consegue distinguir a diferença entre sentir e pensar. A gente se confunde. E é sobre isso que vai ser o nosso próximo vídeo, sobre sentir. Como sentir? Como tornar isso uma coisa prática na nossa vida, como uma coisa que dá para fazer e como uma aventura dentro do seu caminho. Então se inscreve aqui, ativa as notificações e não desiste nunca de procurar por você mesmo e de existir no seu maior potencial. E eu tô muito entusiasmada de continuar essa conversa aqui com vocês. Me conta aqui nos comentários se você se identificou com alguma coisa disso tudo, se ficou alguma pergunta aí em você. Enfim, o que ficou mais vivo aí pra você depois de ver esse vídeo. E a gente se vê no próximo.